Bom dia. Gente, quem já passou por um momento difícil e não sabia o que fazer, mas que nós, que temos Deus no coração, nos socorremos dele na hora que precisa. Desculpe. Ontem, tinha sido combinado de tomarmos café com o bispo Everaldo e a bispa Cléria. Então, éramos 4 pessoas só. Aí a pastora Olga, daquele jeitinho que todos vocês conhecem, preparou uma mesa para 4 pessoas espetacular, enfim, tudo que precisava ser feito para a gente receber a visita em casa com dignidade. Tocou a campainha. Desculpe, pastor, mas eu tenho que contar isso, né? Tocou a campainha, a pastora falou assim, vai atender que deve ser o bispo. Realmente, era o bispo Everaldo, bispo Cléria, e mais 12. Com eu e a pastora, 14. Começou a entrar aquele pessoal pelo portão adentro. Gente, eu pensei que comigo, nós fizemos um café para 4 pessoas, como é que vai caber isso dentro de 14 pessoas? Só para encurtar, para não ficar muito longo. Eles arrumaram cadeira e tudo quanto era, arrumaram lá 12 ou 13 cadeiras, botaram na mesa. De repente começou a aparecer comida de tudo quanto é tamanho e cor. Todo mundo comeu e sobrou. Esse é o milagre que Deus faz na nossa vida. A programação foi nossa, mas a direção foi de Deus. Uma família, para ser bem abençoada, para que você possa dizer que a sua família é um tesouro, você precisa deixar que Deus tome conta dela. Não faça nada de precipitação. Tem algumas coisas nas nossas vidas que nós precisamos definir. Por exemplo, minha família é meu tesouro. Só que se você deixar só na mão de Deus, ela não vai ser tesouro. Porque Deus quer que você construa a sua família. Quer que você tome conta da sua família. Quer que você seja um da família que se preocupa com isso. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo agora, no livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 3, e versículo 18, versículo 8, e depois nós vamos ler o versículo 12. Amém? Todos já abriram? Vou ler. Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar. 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistamos-se da profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Para que a sua família possa ser uma família, um tesouro, você precisa tirar algumas coisas da sua vida, marido ou mulher, não importa, e colocar outras, substituindo. Que é o que diz o texto. Eu quero dizer para vocês, aproveitando a oportunidade, que faz muito tempo que eu não venho entregar uma palavra, que a palavra de Deus, que nós consideramos, falamos que é a Bíblia, não é uma quantidade de letras, números. Ela é infalível. Muitas pessoas não entendem isso. Vem à igreja, congrega na igreja, mas quando sai da igreja não acredita no que está escrito aqui. Sinto muito, mas eu tenho que falar isso. Depois que nós convertemos, pastor e agora eu, nós entregamos tudo na mão dele. Deixamos tudo na mão dele.
E começamos a fazer isso que eu li aqui agora. Tirar algumas coisas, alguns usos e costumes que atrapalham o relacionamento dentro de casa. Certa ocasião eu estava vendo e ouvindo a pregação de um pastor, e ele contou uma história que me deixou impressionado. Terminado o culto, veio um garotinho de uns 10, 12 anos para ele e disse: pastor, não dá para minha família morar aqui na casa, não, na igreja? Aquilo despertou nele uma curiosidade, né? Falou: não, você tem a sua casa, você tem a sua família. Mas por que você quer que morar aqui? Porque o meu pai aqui é uma bênção. Me abraça, me beija, faz carinho na minha mãe. Mas lá em casa é um inferno. Vocês entenderam o espírito da coisa? A sua família é o teu tesouro e você precisa cuidar desse tesouro. E a primeira coisa que nós precisamos tirar do nosso coração é ser intransigente dentro do lar. Principalmente entre esposo e esposa. Porque os filhos estão vendo isso. Os filhos veem o exemplo do pai e da mãe. Por exemplo, meu pai e minha mãe me deram bons exemplos. Apesar de que não tinham ainda conhecimento da palavra. Eu nunca escutei falar que meu pai levantasse a voz para minha mãe. Eu nunca vi a minha mãe ficar ranheta com meu pai. Poderia ser que fizesse isso sem eu ver. Mas eu duvido, porque eu era muito esperto. Aliás, até ainda sou, né? Mas naquela época era muito mais ainda, porque eu não tinha o que fazer, eu me escondia atrás dos travesseiros, atrás do guarda-roupa, ficava escutando o que eles conversavam. E fui aprendendo. Então, ser intransigente, você tem que tirar isso da sua vida e colocar o Espírito Santo. Porque você tirar algumas coisas para colocar outras, você tem que primeiro ter o Espírito Santo na sua vida. Você tem que se comunicar com Ele todos os dias. Porque o Espírito Santo foi enviado para cá para nos ajudar. A nossa família só vai ser uma família com o nosso tesouro se nós deixarmos o Espírito Santo nos acompanhar o tempo todo. Esposo ou esposa, não importa. Eu tenho muitos exemplos a mostrar para vocês, mas não vou falar sobre isso hoje. Nós temos que deixar de ser Nabal. A história de Nabal na Bíblia, ela é muito interessante. Nabal era um homem truculento, rabugento. Em certa ocasião, o rei Davi mandou um mensageiro pedindo para ele ajudar algumas pessoas que precisavam ser ajudadas. E ele falou assim: quem é o rei Davi? Não vou ajudar ninguém, não. E ele contou isso para Abigail. Abigail ficou desesperada, porque ela era uma mulher sábia, uma mulher inteligente. O que ela fez? Ela pegou alguns objetos, pegou alguns mimos, e foi ao rei Davi, ofereceu a ele e pediu: olha, perdoe meu marido é assim mesmo. Temos que deixar de ser Nabal, rabugento, intolerante. E outra coisa que nós precisamos tirar do nosso coração, para nós podemos dizer que a nossa família é o nosso tesouro, você tem que deixar de ser pessimista. E se você tem pessimista na sua família, sinto muito, ore por ele, mas não se aproxime dele. Porque tudo não dá certo com ele. Teve uma certa ocasião que aconteceu isso comigo. Eu gosto de falar isso claramente. Eu me tornei um homem pessimista num determinado momento. A pastora Olga falou para mim assim: o que está acontecendo com você? Eu falei: não, nada. Não, você está pessimista, nada dá certo, está tudo errado. Muda! E eu mudei. O homem ou a mulher tem que ter inteligência e sabedoria para ouvir o que o cônjuge está querendo alertar. Aí você pode afirmar: a minha família é o meu tesouro. Quando alguém ganha um tesouro, a primeira coisa que ele faz é esconder aquele tesouro e proteger ele. E a proteção vem sempre de Deus. Mas você também tem que fazer a sua parte.
Você tem que fazer a sua parte sempre. Você tem que ser alegre. Ser alegre não é estar alegre. Estar alegre é um momento. Ser alegre é uma permanente. É ser alegre sempre. Estamos passando por um momento difícil, pastora Olga, mas nós estamos alegres. E ontem, quando terminou o café da manhã, todo mundo se satisfez. Fizeram um culto sem eu saber que estavam. Aliás, nem eles sabiam, quem sabia era Deus. Verdade, pastor? Pastora, vocês estavam lá. Olha, foi uma alegria incontida. Chorei muito de alegria. Então eu cheguei à conclusão que ser alegre é permanente. Estar alegre é de vez em quando. Temos que mudar isso. Tirar de ser pessimista, passar a ser alegre. Outra coisa que diz assim, com relação ao pessimismo. Quando aqueles 12 espias foram convocados para ir reconhecer a terra prometida, 10 vieram de volta com um pessimismo assombroso e 2 otimistas. Não podemos ser 10 pessimistas, temos que ser os 2 otimistas da Bíblia. Então, continuando isso, eu não vou me alongar muito, não, é que há algumas coisas nas nossas vidas que nós precisamos mudar constantemente. O casamento e a família estão sempre em movimento, não é coisa estática, parada. Agora casei, tive 2 filhos, 3 filhos. Não é, é movimento, movimentação. Nós temos que ser amoroso, não rancoroso, dentro do lar. Você quer ter a sua família como o seu tesouro? Deixe de ser rancoroso do lar. Tá certo que de vez em quando a gente dá uma recaída, mas imediatamente se conserta daquilo. Tem que ser amoroso com a sua família, amoroso com a sua esposa, com o seu marido, seu cônjuge, amoroso com os seus filhos, mas com disciplina. Tem que haver esse equilíbrio, com disciplina dentro de casa. Ser amoroso não é ser bobo. Eu vejo para famílias, eu vou contar isso para vocês com tristeza. Eu vejo lares de parentes meus e da pastora, que os filhos mandam nos pais. Você ser amoroso é você dizer para eles sim e não, na hora que precisa. Isso é ser amoroso. Ser rancoroso é dizer não, 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 sim, sim, sim. Isso é ser rancoroso. Você fala sim, sim, para se libertar dele, para sair de perto de você, para tirar... Ele fica pedindo. Mas você tem que ser amoroso. Filho, agora não dá por causa disso. É um tesouro que você precisa proteger. Porque se você disser sim, 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 o demônio vai tomar conta dos seus filhos. E quando você começar a chorar, como eu chorei, aí é tarde. Quem está entendendo diz amém. Outra coisa que nós temos que deixar de ser primeiro, é hipersensível. O que quer dizer isso, pastor? Hipersensível é aquela pessoa que ela está sempre alerta, que todo mundo quer derrubar ela. Isso aconteceu com Saul. Aconteceu com Saul. Saul, quando soube que Davi, o menino Davi, estava sendo ovacionado mais do que ele, tentou matar Davi, esquecendo-se que tinha um Deus e que tem um projeto. Deus tem um projeto na tua vida. Não precisa ser muito, não. Você tem que ser generoso dentro do lar. Deixar de ser avarento. Compra para não gastar. O dinheiro foi feito para ser usado. O dinheiro foi feito como instrumento de troca. Você já imaginou se não tivesse o dinheiro nas nossas mãos? Eu, por exemplo, criando porco, vinha trazer um porco para cá para entregar como dízimo. Hoje chegar na sua casa, família, como tesouro, se você deixar o dinheiro, não deixar o dinheiro tomar conta da tua vida. O avarento, a própria palavra fala isso, o avarento, ele destrói.
O generoso não, ele é equilibrado. Temos que ser equilibrados na nossa família. Temos que fazer de vez em quando uma reunião e deixar de ser teimoso, como eu fui algumas vezes. Eu estou falando de mim, não estou falando de ninguém. Estou falando de mim. A minha teimosia muitas vezes fez eu errar. Só que Deus colocou um Abigail na minha vida, pastora Olga. Pela inteligência, ela sempre me acompanhou. Por isso que nós estamos hoje, do jeito que nós estamos, juntos. E tem mais, 55 anos de casados. Só se chega lá se tiver Deus no coração. De renunciar a algumas coisas. Então a família só é um tesouro quando você coloca na sua vida, a sua vida, diante de Deus e Deus te mostra, é assim não, é assim, é desse jeito. E uma outra coisa que é muito importante, que tem que haver dentro do lar, para que a sua família seja uma família, uma riqueza, é tirar da tua cabeça a incredulidade, que eu tenho visto isso muito, e dentro da igreja muitas vezes. Não sempre. A incredulidade. Você fala, deixa, Jesus está dizendo para você que está acontecendo isso na tua vida. A pessoa não acredita naquilo. Sinto muito, mas vou falar um negócio muito pesado. Não adianta vir na igreja se você for incrédulo. Você tem que dobrar o teu joelho em casa e orar, pedir a Deus, que eu acredite naquilo que está escrito na tua palavra. Gente, isso aqui não é um livro de romance. Isso aqui é a palavra de Deus. Ela não erra. Já tentaram muitas vezes, esses grandes entendidos do assunto, que são entendidos coisa nenhuma, de tentar envergonhar a Bíblia. E toda vez quem sai envergonhados são eles. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Tem que ter crédito. Tem que ser crente. Tem que ser evangélico. Tem que ser católico. Mas com bastante crença. Não importa a religião. Importa a crença que você tem que ter nesse Deus. Quando você passar por um momento difícil, diga glória a Deus. E não ficar murmurando. Aí você pode dizer, a minha família é o meu tesouro. Tem que crer sempre nessa palavra. Tanto é que ontem, Deus mostrou mais uma vez quem Ele é. Era uma mesa para 4 pessoas, veio 14, todo mundo comeu, todo mundo bebeu, todo mundo deu risada, todo mundo chorou, todo mundo riu. Não faltou nada, porque eu creio na palavra. A pastora falou assim, bem, olha agora, bem. Eu digo, agora é com Deus. E vocês estavam lá e viram o que é que aconteceu. Todo mundo ali ficou alegre. No final, para o júbilo de Deus, pediram para cantar um louvor, pastora Ketilane e pastora Rose, começaram a cantar um louvor, virou um culto, todo mundo rindo, todo mundo chorando. Eu nunca chorei tanto na minha vida. Pensa que homem não chora? Homem é meio bobo para isso. Eu choro mesmo, tem conversa. Ué, Deus fez o choro, para que eu vou segurar? Eu chorava muito. Principalmente quando o bispo falou que ele tem uma grande amizade comigo. Não sinto inveja não, porque ele gosta de todos, tá? Mas naquele momento ele falou isso para mim. Para mim não, falou para todos que estavam lá. Sabe por quê? Porque isso mostra que nós estamos no caminho certo. Pastora Olga, estamos no caminho certo. Mostrar para vocês o que é um casamento, o que é uma vida em dois, o que é uma vida de família. Porque quando nós casamos, eu estou dizendo, falando de mim, tenho certeza que vou falar de vocês também. É como se fosse, quando vocês casam e vão morar juntos, a gente costuma dizer que a gente junta as escovas de dente, é como 2 trem que dão uma trombada de frente um para o outro. Porque vem um com uma cultura, um costume, com alguns erros, alguns defeitos, e do outro lado vem exatamente igual. E agora tem que andar juntos. Para dizer que a família é o seu tesouro, você tem que se ajustar com o seu marido. Para que os seus filhos sejam filhos abençoados.
Eu falei incredulidade, né? Para encerrar, eu não vou me alongar muito, não. Eu quero dizer para vocês que ser cristão, eu vou falar uma coisa aqui que muita gente não vai gostar, mas é o que eu penso. Eu prefiro que me chamem de cristão. Por quê? Porque eu sigo a palavra de Deus, que é Cristo. Por que isso? Porque todo o Novo Testamento fala de Jesus Cristo. E tudo que está escrito no Novo Testamento que eu tenho feito tem melhorado a minha vida. Então eu posso afirmar com bastante clareza: a minha família é o meu tesouro. Então não posso ser descrente. Eu queria terminar dizendo para vocês o seguinte, já estou terminando, pessoal do louvor, se quiser vir para cá. Eu queria terminar dizendo para vocês o seguinte: família é um projeto de Deus. E quando Deus formou a família, Ele sabia que ia haver dificuldades. Ele sabia que ia haver disputas. Ele sabia e sabe que muitas vezes nós discutimos com nossa esposa, a esposa conosco, e a gente fica com rixa um com o outro. Lá em casa não tem mais isso, não. Eu não. Quando ela fala mais alto comigo, eu fico quieto, depois eu vou lá e a gente acalma. Nós nunca fomos dormir brigados. Nunca. Porque se você dormir brigado, no dia seguinte você está odiando aquela pessoa. Porque o demônio entra e faz uma desgraça na vossa vida. Você precisa se acertar com eles naquela hora. Eu estou falando que nós nunca fomos dormir brigados, é sentar e conversar. É sentar e expor o que tem que ser exposto. Dos dois lados. Aprender a ouvir ela falar e aprender a ouvir o que eu vou falar. E depois orarmos juntos e pedir a Deus perdão por aquilo. Você quer ter uma família abençoada? Você quer ter um tesouro na sua mão? Faça isso que eu estou falando. Nós nunca fomos dormir brigados. Eu conheço muita gente que fica meses, não se assuste não, meses sem falar com a esposa sem falar com o marido. Aí quando acontece que o marido ir embora, ou a esposa ir embora, e arrumar outro, ou arrumar outra, fica todo mundo assustado. Porque o demônio entrou, deixou de ser tesouro. Quem está entendendo diz amém. Eu queria que vocês agora abaixassem sua cabeça, fechassem seus olhos. Quero fazer uma oração. Senhor nosso Deus e querido Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti agora. Coloco agora, Senhor, todas essas famílias, não só da Fonte da Vida, de todas as igrejas, de todos aqueles que moram neste país abençoado. Que Tu venha agora com o Teu poder e a Tua graça, Senhor, derramar sobre nós, sobre aqueles que creem na Tua palavra, uma fonte de tesouros, para que nós possamos afirmar com toda a certeza: a minha família é o meu tesouro. Por isso nós Te pedimos, Senhor, abençoa e nos mostra, Senhor, qual o caminho que nós precisamos seguir a partir de hoje, de agora, em nome de Jesus. Quantos creem nisso, diz amém e aleluia. Vamos tocando. Vamos ficar de pé, por favor.